Irmãos do sacerdócio de Deus, novamente permaneço sentado enquanto falo a vocês nessa tarde. Como vocês sabem, estou enfrentando um problema passageiro nas costas. Aqueles que já passaram por isso sabem do que estou falando. Aqueles que não tiveram esse problema, é só esperar um pouco. Qualquer outra explicação para o meu problema não é verdade. Dirijo-me humildemente a palavra com uma prece no meu coração, a fim de que compreendam pelo poder do Espírito. É difícil imaginar algo mais importante para aprendermos como portador do sacerdócio do que a chave do conhecimento de Deus. Hoje à noite, desejo falar-lhes sobre essa chave. O sacerdócio maior administra o Evangelho e detém as chaves do mistério do reino. Sim, a chave do conhecimento de Deus. Qual é a chave do conhecimento de Deus e pode alguém alcançá-la? Sem o sacerdócio, não pode haver conhecimento pleno de Deus. O profeta Joseph Smith ensinou que o sacerdócio de Melquisedeque é o canal pelo meio do qual todo o conhecimento, doutrina, o plano de salvação e todo assunto importante é revelado do céu. O presidente Joseph F. Smith declarou: uma pessoa capaz de afirmar verdadeiramente que Joseph Smith foi um profeta de Deus e que Jesus é o Salvador possui um tesouro inestimável. Quando temos essa certeza, conhecemos a Deus e temos as chaves de todo o conhecimento. O pai Abraão reconheceu o valor dessa grande chave ao relatar sua experiência. Busquei as bênçãos dos pais e o direito ao qual eu deveria ser ordenado para ministrá-las. Tendo eu mesmo sido seguidor de retidão, desejando também ser possuidor de grande conhecimento, e desejando receber instruções e guardar os mandamentos de Deus, tornei-me um herdeiro legítimo desse poder, um sumo sacerdote, portando o direito que pertencia aos pais. Qualquer pessoa justa e desejosa de alcançar o maior conhecimento, de ser o maior seguidor de retidão, pode, sobre a autoridade do sacerdócio, adquirir um maior conhecimento de Deus. O Senhor indicou-nos claramente a maneira de fazê-lo, em Doutrina e Convênios. Se pedirdes, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, aquilo que traz alegria, que traz a vida eterna. Alguém poderia perguntar: como posso tornar-me um melhor seguidor da retidão? Uma pessoa justa é aquela que faz e guarda os convênios do Evangelho. Trata-se de acordos sagrados, geralmente entre as pessoas e o Senhor. Às vezes, eles incluem outras pessoas, como a esposa. Envolvem as promessas e compromissos sagrados, como o batismo, recebimento do sacerdócio, as bênçãos do templo, o casamento e a paternidade. Muitas das bênçãos do pai Abraão são concedidas quando o Espírito Santo se derrama por todas as pessoas. Todos os homens e mulheres dignos que recebem o Espírito Santo podem, de fato, se tornar uma nova criatura. Para obter a plenitude desses sublimes bênçãos e chegar a um conhecimento completo de Deus, o homem precisa fazer e guardar o juramento do convênio do sacerdócio. O presidente Mary G. Romney ensinou com grande sabedoria: a única maneira de um homem levar a contento a vida para a qual foi designada, a mortalidade, é receber
e magnificar o sacerdócio de Melquisedeque. É de suma importância que tenhamos como clareza na mente o que exige de nós para magnificarmos nossos chamados. Pelo menos 3 coisas a seguir. Primeiro, adquirir um conhecimento do Evangelho. Segundo, seguir em nossa conduta pessoal os padrões do Evangelho. E terceiro, servir com dedicação. Há 2 convênios a serem feitos por todos os portadores do sacerdócio. O primeiro é de ser fiel para receber o sacerdócio arônico e o de Melquisedeque. O sacerdócio arônico treina e prepara o portador do sacerdócio para os deveres maiores do sacerdócio de Melquisedeque e para as bênçãos do juramento e convênio do sacerdócio. Possuir tanto o sacerdócio arônico quanto o de Melquisedeque é essencial para recebermos a plenitude das bênçãos que o Senhor tem reservado para seus filhos fiéis. O segundo convênio, como agentes dele, dessa autoridade sagrada, é de sermos fiéis e magnificarmos nossos chamados com fé total em Deus. Como parte do juramento e convênio do sacerdócio, o Senhor fez várias promessas a seus filhos fiéis, que ele não pode quebrar. Primeiro, os portadores do sacerdócio são santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Considero o presidente Hinckley como exemplo disto. Ele tem sido revigorado em corpo, mente e espírito de modo extraordinário. Segundo, ele torna-se os filhos de Moisés, de Araão e a semente de Abraão. Terceiro, tornam-se os eleitos de Deus. Como agente deles, levam avante essa obra sagrada em nossos dias aqui na terra. Quarto, todos que recebem sacerdócio recebem ao Senhor. Quinto, aqueles que recebem os servos do Senhor recebem a Ele. Sexto, aqueles que recebem o Salvador recebem a Deus, o Pai. Sétimo, recebem também o reino do Pai. Oitavo, receberão também tudo o que o Pai possui. Aqueles que receberem tudo que o Pai possui não poderão receber mais nada. Vocês, rapazes do sacerdócio arônico, receberam grande autoridade e responsabilidade. Sob a direção do bispo, o sacerdócio arônico atua pelo menos 2 ordenanças diretamente relacionadas à expiação. Uma delas é o sacramento, que é realizada em lembrança do sangue do Salvador vertido por nossos pecados, e seu corpo, que ele ofereceu como resgate para nós. O segundo é o batismo. Os sacerdotes têm autoridade para efetuar batismos para a remissão dos pecados. O sacerdócio arônico é um poder real. Um rapaz escreveu o seguinte acerca de sua experiência ao exercer esse poder. Em certa época, frequentei uma ala que quase não contava com portadores do sacerdócio de Melquisedeque. Mas isso não comprometia em absoluto a espiritualidade. Pelo contrário, muitos de seus membros presenciaram a maior demonstração do poder do sacerdócio que já haviam visto. O poder estava concentrado nos sacerdotes. Pela primeira vez em sua vida, foram chamados para realizar todos os deveres dos sacerdotes e atender às necessidades dos demais membros da ala. Eles levavam a sério o chamado de mestres familiares. Não era apenas o apêndice bocejante de um elder que fazia uma visita social, mas eles eram chamados para abençoar seus irmãos e irmãs. Antes dessa época, eu já estivera com 4 desses sacerdotes numa situação diferente. Eles eram capazes de fazer um professor do seminário pedir desobrigação. Faziam estragos nos acampamentos de escoteiros. Mas, quando se precisou deles, quando lhes foi confiada uma missão vital, eles estavam entre os que mais se destacaram no serviço do sacerdócio. O segredo foi que o bispo conclamou seu sacerdócio arônico a erguer-se à estatura de homens a quem os anjos pudessem aparecer.
E eles o fizeram, estendendo a mão aos irmãos em dificuldades, e também aqueles fortalecendo os que estavam enfraquecidos. Não só os demais membros da ala foram edificados, mas os próprios membros do quórum. Um grande espírito de harmonia passou a reinar na ala e todos os membros sentiram o doce sabor da união de mente e coração. Não havia nada de inexplicável em tudo isso. Foi apenas o exercício adequado do sacerdócio arônico. O presidente Gordon B. Hinckley recentemente disse ao sacerdócio arônico que aqueles que levarem uma vida digna serão abençoados com a proteção de anjos ministradores e que têm eles algo magnífico no que basearem sua vida. O que significa ser a semente de Abraão? Nas Escrituras, trata-se de algo mais profundo do que ser um descendente literal dele. O Senhor fez um convênio com Abraão, o grande patriarca, prometendo que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Qualquer homem ou mulher pode fazer jus às bênçãos de Abraão. Eles tornam-se sua semente e herdeiros das bênçãos prometidas ao aceitarem o Evangelho, batizarem-se, casarem no templo, guardarem fielmente seus convênios e ajudarem a levar o Evangelho a todas as nações da terra. Para ter o poder de levar esse ministério e sacerdócio a todas as nações, um homem precisa receber o sacerdócio de Melquisedeque. Então, por meio de sua fidelidade, torna-se um herdeiro da plenitude da vida eterna. Afinal, como disse Paulo, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como semente de Abraão, temos algumas obrigações. Recebemos o mandamento de virmos a Cristo fazendo as obras de Abraão. Essas obras incluem obedecer a Deus, receber e guardar as ordenanças e convênios do sacerdócio e do templo, pregar o Evangelho, construir uma unidade familiar e ensinar nossos filhos a serem fiéis até o fim. É interessante observar que o Senhor usou a palavra semente em sua promessa a Abraão. Ela possui um significado mais amplo do que a posteridade, pois significa multiplicar as bênçãos do convênio em todas as nações. O Senhor prometeu a Abraão uma posteridade tão inumerável quanto as estrelas ou os grãos de areia na praia. A posteridade justa de Abraão também tem o privilégio de ser adotada na família eterna de Jesus Cristo. Isso inclui o direito de receber convênios eternos no templo, pelo meio dos quais, mediante dignidade, eles serão organizados e exaltados na família eterna de Cristo. Compreendem ainda as bênçãos de salvação, sim, de vida eterna. A ordem patriarcal de Abraão é passada a Isaac e Jacó, por meio da linha do sacerdócio. Continua na época atual. Ao longo dos séculos, bênçãos e promessas foram conferidas pelos pais a seus filhos fiéis. Encontramos um exemplo moderno na vida de Elder John D. Dixon, dos 70s. Ele recorda: quando chegou a época de eu sair em missão, fiquei muito animado para servir ao Senhor. Pouco antes de partir, porém, descobri que tinha câncer nos ossos. A probabilidade de viver o bastante para servir como missionário não era muito elevada. Porém, eu tinha fé que o Senhor providenciaria um meio, caso eu desejasse que fosse. Meu pai deu-me uma bênção, no qual me disse que eu seria um missionário no México. Serviria na igreja ao longo de toda a minha vida e constituiria uma família. Meu braço direito teve de ser amputado acima do cotovelo, mas minha vida foi poupada e as promessas que recebi foram cumpridas. Alguns poderiam achar que perder um braço seria um fardo terrível, mas foi uma das maiores bênçãos de minha vida. Aprendi que é muito importante receber desafios e enfrentá-los. O Elder Dixon sempre foi destro
Então, teve que aprender a fazer tudo com a mão esquerda. Uma dificuldade foi fazer o nó da gravata. Ele disse, certa manhã de domingo, quando eu estava no meu quarto com uma gravata na mão, pensei, como eu vou fazer o nó? Pensei em comprar uma gravata que já tinha o nó pronto. Pensei em pedir ajuda à minha mãe. Mas eu não poderia levá-la comigo à missão apenas para fazer o nó de minha gravata. Assim, decidi que teria que aprender a fazê-lo sozinho. Finalmente descobri um jeito, usando os dentes. Ainda hoje uso esse método, mesmo depois de ter empregado milhares e milhares de vezes. Não sabemos em detalhes tudo o que será pedido à humanidade e aos santos nos dias incertos que estão por vir à frente. Viver em retidão no cotidiano será cada vez mais difícil. Além disso, é bem possível que os portadores do sacerdócio tenham que deparar-se com provações adicionais para protegerem e sustentarem sua família. Como um líder político afirmou recentemente, haverá perigos comuns a todos nós. As ameaças mortais de hoje provêm de forças sorrateiras e grupos não estatais de extremistas, que têm apenas desprezo pela santidade da vida humana e pelos princípios defendidos pelas nações civilizadas. Todos nós podemos esperar enfrentar tribulações. Contudo, grandiosas promessas eternas são feitas àqueles que perseverarem até o fim. O Senhor deu sua palavra ao prometer que não se casará nem te turvará a mente do homem que permanecer fiel em todas as coisas, nem seu corpo, nem membros ou juntas, e não sofrerão fome nem sede. Estou otimista no tocante ao que o futuro reserva para a Igreja do Senhor e seus membros, mas teremos que perseverar em retidão e permanecer fiéis em todas as coisas. A chave do conhecimento de Deus, administrado por aqueles que guardam o juramento e convênio do sacerdócio de Melquisedeque, nos permitirá sair vencedores, filhos do Senhor. Que faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém.